Tudo bem, meus queridos alunos? É com alegria que nós encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar do tema da cidadania, né? Cidadania e participação política. Olha, a cidadania, ela é exatamente a participação do cidadão, né? É quando nós vamos ter exercício de obrigações e de direitos por parte desse cidadão. É a dimensão política, né, que pertencemos a um Estado e que, portanto, leva cada um de nós a nos responsabilizar daquilo que faz com que a vida pública, com que as decisões, com que o resultado das nossas escolhas possam, de uma maneira assim, determinante, impor rumos diferenciados para aquilo que nós desejamos, para nós mesmos, para a nossa nação, para o nosso país e, consequentemente, para aqueles que dividem conosco esse mesmo espaço social, né? Esse é o sentido. E para a gente perpassar aí vamos dizer assim, uma natureza histórica da cidadania, é importante nós reportarmos a Grécia Antiga, lá no século 8 a.C., nós já tínhamos ali a ideia de que essa cidadania, nesse sentido, era exercida por uma pequena parcela de pessoas, né? O modelo de democracia ateniense era um pseudo-modelo de democracia, uma falsa ideia de democracia, já que apenas 3% da população é que exercia esse direito plenamente. A aristocracia, os homens aristocratas, é quem podia participar dos debates, da discussão e da votação. Então, os temas, os grandes temas, as implicâncias, as políticas públicas, as escolhas, né, eram todas destinadas a essa pequena parcela de 3% da população, que era quem podia intervir, participar ativamente dos rumos do país, dos rumos de Atenas. Então, isso é um modelo de democracia, é um modelo de cidadania, mas é um momento em que nós configuramos e apresentamos a vocês como um momento falho, né? Uma prestação não plena de cidadania, exatamente porque ela não atingia a todos. Ela não permitia que mulheres, escravos, estrangeiros, servos, pudessem também participar dos debates, das escolhas que iriam implicar decisivamente na vida de cada um deles também, né? Então, a democracia já passou, a cidadania, ela também passa por essa míngua no que diz respeito ao acesso. Ela também é marcada por erros, ela também pode ser marcada por interesse. A gente vê, às vezes, né, interesses políticos, interesses de lideranças que utilizam o termo da participação política, da cidadania e até da democracia, mas para justificar práticas totalmente antidemocráticas, né? Nós estamos vendo práticas que incitam fechamento de Congresso, fechamento de STF, que ficam depondo o tempo todo contra as instituições, que falam exatamente das instituições, e, no entanto, você vê políticos que usam o discurso da cidadania, da participação popular, do ronco das ruas, né, da democracia, como se fosse um grande baluarte para aquelas práticas que eles fazem exatamente o contrário, né? Porque muitos políticos, a gente sabe que está aí estimulando, inclusive o presidente da República estimula práticas que são totalmente antidemocráticas e que não se aproximam e nem se afinizam nem um pouco com o que seja propriamente a democracia. No entanto, utiliza-se o nome da democracia e da cidadania como se fosse uma plataforma política, o que não é. Então, assim como na Grécia Antiga, nós tivemos a míngua da prestação e da vivência da cidadania, nós ainda temos, em pleno século XXI, esse tipo de processo, quando a gente impede, quando a gente distorce, quando a gente mente, quando a gente camufla a autêntica participação das pessoas intervindo no resultado, né? Promovendo ali uma alienação, promovendo uma distorção, né? Uma confusão nas mentes daquelas pessoas, sobretudo despolitizadas, para levar essas pessoas a erro, para levar essas pessoas a repetirem processos que vão acabar alimentando aqueles que fabricam a confusão, aqueles que ganham com a confusão, aqueles que ganham com a disseminação de ideias falsas a respeito de temas. Assim como eu estou apontando, que usam a democracia e a cidadania como mecanismo de participação popular, e, no entanto, você vê na prática deles, do político, da classe política, exatamente o contrário daquilo que seria efetivamente cidadania, tá? Depois,
saindo aí da Grécia Antiga, né? Aliás, ainda é importante eu aqui lembrar do Aristóteles, ainda na Grécia Antiga. O Aristóteles tinha um termo que era o eudaimonia, que é exatamente a felicidade plena, né? Mas a felicidade plena para Aristóteles, diferente do Platão, que também falava da eudaimonia, mas para o Aristóteles especificamente, a eudaimonia, gente, passava necessariamente pela felicidade na realização do Estado, pela felicidade na promoção das políticas públicas que garantisse uma vida cidadã, uma vida digna para todo mundo. Então, o Aristóteles, ele falava da cidadania como sumo bem, ele falava da eudaimonia como a realização final de todos os sonhos e aspirações daqueles que vivem e que dividem o espaço social. Olha que bonito isso, gente, né? O sumo bem é exatamente aquilo que é a finalidade da política, que é a finalidade da própria cidadania, fazer com que todos possam vivenciar plenamente todos os bens, todos os direitos. Assim como nós temos obrigações e contraprestações, inclusive no pagamento de impostos, o Estado também, em contraprestação, deve garantir a todos nós uma prestação mínima daquilo que seria a vida digna, o sumo bem, a dignidade humana. Então, é importante lembrar o conceito de eudaimonia do Aristóteles, vinculando a ideia do sumo bem, que é uma das práticas que a cidadania quer buscar, tá? Outro elemento importante aí, perpassando, né, gente, a ideia de cidadania plena. Nós vamos ver a ideia de cidadania plena e dessa cidadania restritiva, né, como o exemplo que eu disse. Quando que essa cidadania é plena? Quando as pessoas têm acesso em condições de igualdade. Quando as pessoas estão tendo aula, quando elas têm acesso aos direitos sociais, políticos, civis, trabalhistas, quando as garantias e direitos fundamentais são estabelecidas plenamente para todas as pessoas, quando você vê que um indivíduo, por ser negro, pobre, homossexual, mulher, né, ele sofre ali represárias ou perdas, ou ele não tem o mesmo acesso aos seus direitos. Opa, isso não pode acontecer no que seja cidadania plena, né? Então, a cidadania plena é a vivência máxima da dignidade humana. E a cidadania restritiva? Cuidado que isso cai no Enem, hein? A cidadania restritiva é exatamente aquela que impede que as pessoas tenham acesso em condições de igualdade a tudo aquilo que o Estado deveria garantir a elas. É quando você tem o direito disponível para alguns, mas não é acessível a todos. É quando não chega água todos os dias para todo mundo, é quando a alimentação não chega, é quando o direito à educação não é intensivo e garantido para todos, é quando você vê que a promoção da vida, da dignidade, ela não chega plenamente a todos, é quando você vê que alguns dos direitos só se consegue porque você tem uma condição econômica e você pode buscar esse direito através de um advogado que pleiteia lá no Poder Judiciário e que faz com que você chegue a esses direitos, mas uma boa parte de pessoas que não têm acesso a esse direito e que a Defensoria Pública não consegue atender a todas essas pessoas, infelizmente, eles ficam na tangente social. Eles não conseguem vivenciar plenamente o que seria essa cidadania. Nesse caso, a cidadania restritiva. Quando você vê que as pessoas têm o grande mecanismo do voto para transformar suas vidas, para promover uma melhora na sua dignidade, né, elegendo pessoas que poderiam, de fato, atender aquilo que é o preceito, aquilo que é a vontade, aquilo que é a necessidade de cada uma das pessoas. E essas pessoas são levadas a votar em pessoas erradas exatamente por conta da propaganda distorcida, por conta da mídia que distorce, da fake news que mente, que engana, que leva as pessoas a ter ideias falsas, que condena uma série de atitudes de governantes que eles não querem que tenham voto, que criam a imagem suja em movimentos sociais exatamente para que as pessoas não valorizem aqueles movimentos. Isso é muito triste, isso é muito ruim. E isso é a representação da cidadania restritiva, que é aquela que é restrita. Por quê? Porque tem um monte de pessoas que não têm acesso a ela. Não tem porque negam, não tem porque não tem poder econômico, não tem porque não sabem onde buscar, não tem porque são confundidas exatamente pelo interesse, né, de pessoas que distorcem, mentindo, usando a mídia, fazendo reportagens enganosas ou que escondem as verdades, ou mesmo infestando através de robôs que ficam disseminando um monte de fake news, demonizando partidos, políticas públicas, pessoas, grupos e até mesmo candidatos rivais a daquele grupo
que usa desse tipo de mecanismo para chegar ao poder. E isso acontece o tempo todo, e isso é lamentável, e isso é um tema para uma nova aula, né, para um vídeo específico, para que a gente pudesse discutir essas questões com detalhes, apontando através de números, de reportagens e de resultados, para que vocês pudessem entender com clareza como que essa cidadania restritiva gera prejuízo, tá? E aí depois, gente, nós vamos lembrar aí uma outra questão que vai restringir a cidadania, que é o que a gente chama na história de feudalização da vida política. A feudalização da vida política, ela vai conflitar exatamente com a cidadania. Por quê? Porque o sistema feudal, gente, é um sistema de servidão, é um sistema de exploração, é um sistema em que o indivíduo trabalhava 27 dias só para pagar imposto, corvéia, banalidades. A feudalização da atividade política é quando o indivíduo é subordinado à dor. O indivíduo é subordinado a ser escravizado, a ser explorado por alguém que tem poder econômico, que tem o poder da força, da arma, que tem o exército a seu favor, que ameaça e constrange e que leva as pessoas a se submeterem a esse tipo de humilhação e de perda de direitos em razão do forte, em razão daquele que tenha o poder nas suas mãos exatamente porque tem dinheiro, ou porque tem o exército, ou porque tem a força a seu favor. Então, a feudalização da participação política, gente, ela não é algo que ficou restrito lá no feudalismo, não é algo que está lá na Idade Média. Ela ainda está presente quando você vê a atuação de milícias, quando você vê a atuação de fake news, quando você vê que a participação política educacional não é a mesma, quando você vê que milhares de alunos ficaram e estão sem aulas agora durante a pandemia, né? E isso demonstra a feudalização da participação política, de pessoas que, infelizmente, não têm acesso àquilo que é direito delas, porque está na lei, está na Constituição. A feudalização, gente, é quando a gente permite que um forte, que um grande, ou que grupos econômicos ou grandes oligarquias impõem o direito, impõem, né, a vontade delas diante do povo, e esse povo se subordina a sofrer, a doer, a morrer, a não ter direitos, a não ter acesso àquilo que os direitos sociais garantem a todas as pessoas, exatamente porque não tem quem gritem por eles, porque não tem voz para gritar por seus direitos, porque não conseguem na força do poder econômico, ou porque são subjugados pelas várias mentiras que são o tempo todo disseminadas para confundir o simples, para confundir o despolitizado. A feudalização das relações são decisivas para impor desigualdade, para impor a fome, para impor a miséria, para impor uma situação que no final do feudalismo, lá na Revolução Francesa, vocês que estudaram história sabem melhor até do que eu, qual é a condição que levou a Revolução Francesa? A fome, a dor, a miséria, a desigualdade gritante. Enquanto você tinha ostentação nos palácios de ouro, de fartura de comida e vinho, você tinha a grande maioria da população francesa que passava fome, que estava à míngua, exatamente porque foram subjugadas nos seus direitos, porque foram humilhadas, porque foram exploradas através do poder do grande feudo, do senhor feudal, com a conivência, né, da Igreja Católica, né, da aristocracia, que humilharam, que exploraram e que geraram desigualdade, né, social. Então, eu estou afirmando, gente, que a feudalização gera desigualdade, que a feudalização impede a cidadania, que a feudalização é o poder da força, da violência, é o poder econômico, é o poder da mídia, é o poder do que manda fazer. E, infelizmente, impõe sofrimento àqueles que não têm voz, que não têm poder econômico, não têm recurso e não sabem o caminho que possam buscar para resolver essas situações, para que possam melhorar efetivamente as suas vidas e que possam ter efetivamente o acesso à verdadeira cidadania, tá? E, por fim, né, nessa trajetória histórica da cidadania, nós vamos lembrar, em primeiro lugar, gente, o Bill of Rights, né, na Inglaterra, mecanismo que vai ser um dos primeiros da luta, que vai levar às revoluções, né, burguesas, revoluções populares, aquelas que vão impor mecanismos de igualdade, luta por direitos, lutas por direitos e garantias fundamentais. Então, nós começamos com o Bill of Rights, nós passamos pela promulgação da Carta Constitucional de 1789 na França,
né, através da Declaração Universal, e depois a ONU, em 1948, nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser assim a condecoração dessa dignidade, dessa cidadania. A partir dessa declaração de 1948 da ONU, nós vamos ter várias constituições que mudaram seus textos, inclusive a nossa, pós-ditadura. Nós tivemos a reformulação da nossa Constituição com a Carta de 88, ali garantido a grande Constituição cidadã, como ela é apelidada. Exatamente porque nela incluíram a proibição de violações aos direitos humanos, porque nela incluíram 77 incisos no artigo 5º, que garante os direitos e garantias fundamentais, porque garantiram no artigo 6º os direitos sociais, porque garantiram no artigo 7º os direitos trabalhistas, porque garantiram os direitos civis, e exatamente aí a condição mínima para lutar por dignidade e efetiva cidadania para todos nós, né? E aí, então, gente, chegando aí ao final, né, dessa nossa videoaula, que já está extensa, vocês me desculpem, nós vamos falar, então, desse conjunto de direitos e de responsabilidades, detalhando um pouquinho os direitos civis, né, porque é o que eu menos falei. Então, os direitos civis, gente, são aqueles que vêm garantir para nós a ordem individual, as liberdades. Os direitos civis é que garante o direito à propriedade, é ele que vai garantir o direito à herança, o direito ao nome, o direito à honra, os direitos personalíssimos, né? Então, esses direitos civis são muito importantes. Os direitos sociais, elencados no artigo 6º da nossa Constituição de 88, garante a grande cidadania social. É um dos temas mais pedidos nas provas, no Enem, e, portanto, a minha insistência para que vocês dominem esse tema, que caíram muitas questões no Enem do ano passado, né? E, por fim, gente, nós vamos lembrar diretamente que a cidadania é como se fosse uma cascata, né? Essa cascata que deságua na democracia, essa cascata que deságua no universalismo, essa cascata que deságua no igualitarismo. Esses três conceitos caíram também na prova do Enem no ano passado, no ano de 2019, e eu quero aqui reafirmar esses conceitos para que você não esqueça deles, tá? A ideia de democracia é clara, é absoluta, eu já falei dela no início do vídeo, já falei dela na Grécia Antiga, já falei como ela vem sendo minada, inclusive agora no século XXI, por práticas fascistas, autoritárias, que utilizam do poder econômico, da distorção para iludir as pessoas e conseguir objetivos escusos, né? E que vai impactar na desigualdade. Mas o universalismo, gente, é a grande garantia que a cidadania quer. O universalismo de direitos, o universalismo da participação. O universalismo vem de universo, vem de mundo, vem de grandiosidade. É a ideia que o Kant vai dizer, né, da ideia de cidadão da terra, né? E é exatamente essa ideia de que uma lei única, geral, que pudesse unir a todos nós num único universo, o universo da dignidade, a globalização da vida, a globalização da dignidade, a globalização da igualdade, para fazer que todos nós possamos ser iguais, possamos ter vida digna, possamos comer, estudar, possamos ter direito à saúde, à proteção e à segurança. A globalização da vida está de comum acordo com a universalização dos direitos, sobretudo, gente, potencializando a cidadania, sobretudo na ideia de igualitarismo, que é quando a gente tem igualdade de oportunidades, que é um dos grandes mecanismos que a cidadania quer buscar. Me desculpem ter passado um pouquinho do tempo, me desculpe falar um pouquinho corrido para dar tempo de falar todos os conceitos, mas esse tema é muito importante, esse tema com certeza vai estar nos vestibulares desse ano, vai estar no Enem desse ano, e eu tenho a absoluta convicção que você vai acertar, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tudo de bom.